Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Os convido a abrir a palavra do Senhor em Salmo 19. Salmo 19. Nós já lemos pela manhã o Salmo e agora nós iremos relê-lo. O pastor Sérgio já leu aí até o versículo 6. Nós continuaremos lendo a partir do versículo 7, que diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, Deus é o Deus que fala, é o Deus que se revela, é da sua natureza se revelar, mostrar-se àqueles que Ele criou. Ele fala, diz esse texto, de duas maneiras. Ele fala através da criação, da obra geral da criação. Isso nós chamamos em teologia de revelação geral, a revelação natural. Deus falando através do mundo em que Ele criou, mas Ele fala também através da revelação especial, de maneira específica, que é a Escritura. Nem sempre os homens conseguem ouvir a voz de Deus, porque eles estão querendo ouvir outro tipo de voz, porque eles estão em busca de outras falas, de outros discursos. Sempre que alguma tragédia, sempre que alguma situação calamitosa atinge o nosso mundo ou pessoas, de uma forma geral, surge aquele discurso: onde está Deus? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não intervém? Por que Deus não se mostra? Por que Deus não se manifesta? Por que Ele não fala logo de uma vez quem Ele é e o que Ele quer? De maneira que os homens então o reconheçam e creiam. Aquela imagem do menininho sírio, o Aylan Kurdi, morto na areia, praia, passou por todo o mundo, causando espanto em todos. E é claro, é de fato uma imagem espantosa. Principalmente para quem é pai, tem filho pequeno, mas é para todos, certamente. Quem não sofre, quem não sente, quem não chora ao ver a triste situação de uma família, de uma pobre criança, numa situação tão desesperadora, tão perdida, tão vulnerável. Então, o ateísmo se levanta e diz: está aí a prova de que Deus não existe. Porque se Deus existe, Ele é, aí, palavras são ditas para ofender a Deus. Se Deus existe, Ele só pode ser alguma coisa muito ruim, muito negativa, porque como um Deus poderia permitir a existência de tal tragédia, de tal maldade. É evidente, meus irmãos, que nós nunca teremos respostas plenas para todos os mistérios desta vida, para todas as coisas que acontecem neste mundo. Mas uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza: Deus não está em silêncio. Deus é o Deus que fala. Ele tem se revelado aos homens, mas os homens não têm
percebido de uma forma geral, ou não tem querido ver ou ouvir o que Deus tem falado. Esse salmo, portanto, nos mostra os dois modos como Deus fala. Hoje pela manhã nós meditamos nos versículos 1 até o 6. E eu disse então que Deus fala através da revelação geral, através da natureza, através da existência do mundo. E ele fala então de três maneiras nesse sentido. Pelo fato de o mundo existir, o universo existir, os céus existirem. Pelo fato de continuarem a existir, ou seja, a providência, a sequência da existência do mundo, e pelo fato de terem propósitos. Ou seja, tudo que Deus criou não existe por acaso. Tem um grande propósito em toda essa criação de Deus. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento os céus e o firmamento são uma espécie de um grande telão curvo, 3D ou 4D, o que você puder imaginar. Dia após dia, noite após noite, geração após geração, está aí esse grande telão de Deus, anunciando algo extraordinário. O que é que esse grande telão de Deus, que são os céus, a abóbora celeste, as estrelas incontáveis, as galáxias, a própria Terra, refletindo tudo isso, senão um testemunho de que Deus existe. Porque tal obra de arte pressupõe a existência de um artista. Muito estranho que tudo isso possa existir sem razão, sem propósito, simplesmente por acaso. Há um testemunho perante os olhos de todos os homens. A existência do universo, a existência do mundo, o fato de algo existir, é o primeiro discurso de Deus que proclama: eu existo. Eu sou real. Mas o salmista diz, o passar dos dias também. Um dia discursa outro dia, uma noite discursa outra noite. Ou seja, não só o mundo existe, como ele continua existindo, porque ele é mantido por Deus. A isso os teólogos chamam de providência. A providência de Deus na preservação, na manutenção. Dia após dia, noite após noite, o universo está aí, funcionando, trabalhando, continuando o seu propósito. É um discurso poderoso de Deus. É Deus dizendo para todo homem, para toda mulher, para todo ser vivente, eu existo, eu sou real. Mas além disso, ele diz, ele colocou um sol, que todo dia acorda na hora marcada, certo? Se levanta e cruza os céus e vai até o outro lado. Mais uma vez, ninguém escapa dele. Essa é uma pregação que ninguém consegue fugir. A pregação da igreja, a pregação do púlpito, você pode decidir agora levantar e ir embora e não ouvir. Essa escolha você tem. Você pode levantar e dizer, não quero escutar isso, e eu vou embora. Essa pregação do sol que se levanta amanhã cedinho, mesmo atrás de nuvens, ou da poluição da nossa cidade, mas ele passará pelos céus. E inevitavelmente você verá. Porque a luz dele estará aí. E você não vive sem ela. Você não existe sem ela. É isso que o Salmo diz. Tudo isso mostra a grande pregação de Deus para o mundo, para os homens. E essa pregação é, eu existo, eu sou real. Eu existo porque criei o mundo. Eu existo porque eu sustento, eu preservo, eu dou continuidade ao mundo. Eu existo porque eu dou sentido, eu dou propósito, eu dou organização a este mundo.
De tal maneira que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que os homens que negam a existência desse Deus, que fez todas essas coisas, se tornam indesculpáveis. No dia do juízo eles não terão argumentos, eles dirão, mas eu não sabia. Então será dito, não olhou para o telão do céu? Não prestou atenção para o testemunho do passar do tempo e das gerações? Ignorou o discurso do sol? Todo dia ele pregou para você. Todo dia ele esteve lá, na hora certa, marcada, pregando para você. Indesculpáveis. E por isso eu disse pela manhã, inclusive, não há esforço maior do ser humano do que o de negar que Deus existe. É preciso muita fé para ser ateu. Muita fé. Porque é preciso um exercício de autoconvencimento, como diz, o Salmo 14. É preciso que ele diga ao seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele tem que se convencer. Porque naturalmente ele não está convencido disso. Naturalmente, a pregação dos céus, a pregação da passagem do tempo, a pregação do sol, naturalmente ela é muito forte, ela é muito alta. Então o ateu precisa fazer isso aqui em relação a tudo isso. Ele tem que fechar os ouvidos, ele tem que dizer, eu não quero ouvir essas coisas. Eu não aceito ouvir essas coisas. Para poder negar a existência de Deus. Mas o telão está aí. O pregador está aí. Todos os dias se levantando cedo e pregando, pregando. As estrelas estão aí todas as noites piscando, pregando, pregando. A lua está aí sempre que ela aparece, testemunhando, testemunhando. São indesculpáveis aqueles que, tendo visto tudo isso, ainda assim se recusam a crer que a existência de algo tão grandioso, magnífico e proposital não tenha um criador, não tenha um autor, não tenha um artista por trás. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo e corrompeu de tal maneira o gênero humano, de tal maneira corrompeu que justamente ele consegue fazer isso, essa negação. Adão e Eva, antes da queda, nunca poderiam fazer esse exercício, dizer que Deus não existe. Mas após a queda, após o pecado, após a depravação que entra no mundo, após o maldita é a terra por tua causa, então sim, o ser humano agora consegue, com esforço, não sem esforço, mas consegue dizer para si mesmo, Deus não existe. Então, por causa disso, Deus se dignou a falar de uma nova maneira. Deus se dignou a falar de uma outra forma, que é o que o salmista aborda aqui a partir do versículo 7. Veja, do versículo 1 até o versículo 6, ele está falando apenas da criação, da existência, da contagem dos dias, do propósito que existe nessa criação toda. Mas então, a partir do versículo 7, ele muda totalmente o discurso e passa a falar de uma outra maneira, de uma outra forma, como Deus se revela, como Deus fala. Ele diz, através da lei. E, na verdade, ele vai usar 6 termos que são mais ou menos sinônimos, todos eles juntam-se para nos dizer que é esse modo novo, diferente, especial de Deus falar. O primeiro termo é lei, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O segundo termo é o testemunho. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O terceiro termo é os preceitos.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quarto, o mandamento. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quinto, o temor. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E sexto, os juízos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus fala através da sua palavra, nós podemos resumir tudo isso. Deus fala através das Escrituras. Deus fala de forma verbal, escrita, registrada nas páginas, nas palavras do livro que Ele mesmo possibilitou que fosse escrito. Quando ele fala da lei, a Torá, a famosa palavra usada pelos judeus até hoje, isso não se refere apenas aos 10 mandamentos. Na verdade, para o judeu, para o hebreu, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O famoso Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, os 5 livros da lei. É a Escritura, é a lei que está dentro desses 5 livros. E que aqui assumem diversos títulos mostrando o que ela faz. Mostrando qual é a sua intenção. E é nesse ponto que nós vemos uma diferença entre o modo como Deus fala na criação e o modo como Deus fala na palavra. Há propósitos diferentes e bem claros. Na criação, Deus fala com o intuito de dizer: eu sou, eu existo, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o único Deus, eu sou um ser inteligente, porque eu criei tudo de forma muito inteligente. Eu sou um ser habilidoso, porque eu fiz coisas muito habilidosas. Eu sou um ser justo, porque eu estabeleci a ordem das coisas de uma maneira muito perfeita. Então, o discurso de Deus na natureza, na existência do mundo, na preservação do mundo e no propósito do mundo, é um discurso que diz: eu existo, eu sou todo-poderoso, eu sou justo, eu sou santo, eu sou soberano. Ele fala estas coisas através da revelação geral. Eu existo, eu sou o único Deus, eu sou todo-poderoso, eu sou santo, eu sou justo, eu sou todo-poderoso, eu sou soberano. Mas na criação, ele não fala como nós podemos ser salvos. Uma pessoa pode ficar a vida inteira observando só a natureza. Ela pode chegar a essa conclusão: Deus existe, Ele é santo, Ele é todo-poderoso, Ele é justo, Ele é soberano, mas ela nunca vai entender, só observando a criação, ela nunca vai entender como ela pode ser salva. Ela pode até chegar à conclusão de que ela está perdida, de que ela é pecadora, observando a criação, mas ela não terá resposta. Como eu posso ser salvo? E para que nós possamos saber isso, Deus se dignou a falar de uma outra forma. A falar verbalmente, com palavras. O discurso da natureza, o salmista disse, não tem linguagem, não tem som, não tem palavras, não é verbal. Mas o discurso da lei, o discurso da revelação especial, o discurso da Escritura é verbal, é específico. É estabelecido por Deus. A cena que nós temos que lembrar aqui é a de Moisés subindo no alto do Sinai para receber de Deus as 2 tábuas da lei escritas com o dedo de Deus. Ou seja, quando Deus coloca lá
Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. O dedo de Deus escreveu isso. Isso é revelação especial. Isso é falar diretamente. Isso é falar com palavras, de forma concreta, com um objetivo específico. O objetivo da Escritura não é provar a existência de Deus. A Escritura simplesmente assume isso como plena realidade. O discurso da Escritura é dizer ao ser humano que ele é pecador, caído, miserável e precisa de redenção. E precisa de restauração. E ele só terá conhecimento dessa redenção, dessa restauração, por este modo de Deus falar. É isso o que o salmista diz já na primeira declaração. A lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? E restaura a alma. Em lugar nenhum ele disse que observar o sol restaura a alma. Em lugar nenhum ele disse que observar o discurso das estrelas restaura a alma. Não há poder naquele discurso de fazer isso. O discurso da natureza é um discurso que aponta para a existência de Deus e torna os homens indesculpáveis por causa disso quando negam. Mas o discurso de Deus em sua palavra tem o poder de restaurar. E restaurar aqui é o termo que significa fazer de novo, renovar. Muito semelhante ao que Cristo falou ao religioso Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ou seja, para que alguém veja o reino dos céus, precisa ser restaurado, precisa ser regenerado, precisa nascer de novo. Isso só é possível através do discurso de Deus em sua lei, em sua palavra. É interessante ele dizer que a lei, a Torá, a lei restaura a alma. Porque muitos têm essa visão equivocada de pensar assim, a lei só serve para condenar. É aquela divisão que muitos fazem entre o Antigo Testamento, lei, e o Novo Testamento, graça. Ou seja, lá a lei fazia alguma coisa, aqui a lei faz, aqui a graça que faz. Graça e lei são opostas. Não, não são. Graça e lei são sinônimos. Trabalham conjuntamente. A lei é um instrumento da graça de Deus. Um instrumento que revela o nosso pecado, mostra a nossa total necessidade de Cristo, e então nos faz compreender quem é Cristo. Nos faz compreender tudo o que Ele teve que fazer. Ninguém compreenderá perfeitamente o sacrifício de Cristo se não entender as exigências da lei. Ninguém conseguirá valorizar suficientemente a graça, a salvação pela graça, se não entender profundamente o peso da lei de Deus sobre si. Portanto, a lei restaura a alma, sim, não através de uma obediência legalista aos seus preceitos, mas através da própria provisão da lei que salva, que prepara para a salvação, conduzindo ao Cristo que cumpriu a lei para nos regenerar. É através da revelação especial, é através da Escritura, é através da palavra que o Senhor
restaura. E somente através disso. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Não existe fé salvífica desconectada da palavra de Deus. Fé desconectada da palavra de Deus é obra humana ou demoníaca. Os demônios creem também. É isso que Tiago fala. E tremem até. Eles não são salvos. Fé desconectada da palavra de Deus, do falar de Deus, da verbalização divina, não é fé verdadeira, é fanatismo. A fé verdadeira está conectada ao ato divino de falar. Ele fala e nós cremos. Ele nos chama das trevas para a luz e nós vamos. Ele nos convoca para a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e nós levantamos. Não existe fé verdadeira desconectada da Escritura que fala, onde Deus fala de maneira especial. Portanto, meus irmãos, Deus fala de forma redentora, absolutamente redentora em sua palavra. E redenção tem vários pontos aqui, vários passos aqui. O primeiro está aí, restaurar a alma. O segundo ele diz, o testemunho. Testemunho quer dizer aquilo que Deus declarou como verdade. Deus é a testemunha máxima de sua própria palavra. Quando hoje os homens desdizem da Escritura, falam mal da Escritura, estão criticando o Deus que deu testemunho da Escritura. Ela é o testemunho do próprio Deus. Como alguém que comparece perante um júri e diz, o meu testemunho é esse. O testemunho de Deus para os homens é a sua palavra, é a Escritura. Desprezar a Escritura é desprezar a Deus. O Deus que garante a veracidade da Escritura. Mas o que faz o testemunho do Senhor, que é fiel, ou seja, que é confiável, esse é o sentido de fiel aqui, o testemunho do Senhor é confiável. Ele dá sabedoria aos simples. Algo extraordinário. Simples, simplici ou simples quer dizer sinônimo de humilde. É sinônimo de alguém que não se acha tão inteligente. É alguém que reconhece as limitações do seu próprio poder cognitivo. E a menos que uma pessoa reconheça as limitações do seu próprio poder cognitivo, nunca ouvirá a voz de Deus. Porque Deus não fala com soberbos. Porque Deus não conversa com orgulhosos. Ele habita com o contrito, com o humilde. Ao longo da história, nós sabemos, grandes gênios da humanidade eram crentes, foram crentes. Podemos fazer uma lista de cientistas, de homens importantes, de pessoas que são considerados gênios. E eram crentes. Mas eram simples. Eram simples, sim. Porque mesmo sendo reconhecidos como gênios pelos outros, esses homens tinham a convicção de que não sabiam tudo. Que não podiam encontrar as explicações para a existência da complexidade do mundo e da vida, senão em Deus. Por isso criam em Deus. O testemunho do Senhor, que é fiel, dá sabedoria. E sabedoria aqui, esta palavra, tem a ver não apenas com conhecimento teórico, mas com conhecimento
prático, com conhecimento experimental. É conhecer na prática que é o testemunho do Senhor. Só conhece na prática o testemunho do Senhor quem tem a sua Bíblia muito manuseada. Senão, não tem como conhecer na prática o testemunho do Senhor. Mas Ele dá sabedoria aos simples. O terceiro efeito da palavra redentiva de Deus, o versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Experimentar o deleite, a alegria indizível e cheia de glória, só é possível através da palavra, através da Escritura. Porque se nós nos ativermos apenas à realidade pecadora, pecaminosa do nosso mundo, só restará o desespero. Se nós prestarmos atenção ao discurso do homem, ao que o ser humano fala, só restará o desespero, a tristeza e talvez até o suicídio, como não poucos cometem. Mas quando nós experimentamos a retidão dos preceitos do Senhor, então o nosso coração transborda de uma alegria indizível, cheia de glória, como Pedro fala na sua primeira carta, incompreensível, paradoxal até mesmo, porque ela se manifesta mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas. Por isso Cristo podia dizer: bem-aventurados os que choram. Como assim? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz. Feliz o que? Chora. Mas quem chora não está triste? Como ele pode chorar e ser feliz? Como ele pode ser feliz e chorar? Ele experimentou a retidão dos preceitos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, das verdades do Senhor, reveladas em sua palavra. Em quarto lugar, ele diz o mandamento. E aqui está a palavra mais forte até aqui. Porque aqui é ordem, imposição. O mandamento, a ordem do Senhor. Ele diz, esse mandamento puro. Puro, o sentido é cristalino. Não tem sujeira, não tem dubiedade, não tem duas caras. É transparente, é óbvio, é inconfundível. O mandamento do Senhor é puro. E Ele, a expressão que o salmista usa aqui é, Ele acende uma luz nos nossos olhos. Ele faz os nossos olhos brilharem, se iluminarem com essa verdade. Olhos brilhantes, quer dizer, olhos empolgados, quer dizer, olhos emocionados, não olhos mortos, não olhos desesperados. A realidade pecaminosa, corrupta, perdida do mundo e da sociedade produz olhos mortos, olhos sem vida, olhos sem cor, olhos sem esperança. Mas a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, que é puro, cria luz nos olhos daquele que crê, nos olhos daquele que confia a sua vida a esta verdade. O temor do Senhor, ele continua, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Temor, a palavra que as pessoas não gostam. O termo aqui é medo mesmo, até mais forte, pode significar até mesmo terror, temor. Porque todo crente verdadeiro sempre saberá, sempre compreenderá ao longo de toda a sua vida quem ele é e quem é Deus. Ele nunca terá a ilusão de que merece alguma coisa. Ele nunca terá a ilusão de que é alguma coisa. Ele sempre tremerá na presença do Santo. Ele nunca se sentirá plenamente à vontade na presença do Santo, porque ele sempre saberá o nada que ele é e que ao mesmo tempo é recebido de maneira tão amorosa, carinhosa, restauradora por esse Deus. A graça não elimina o temor. A graça aumenta o temor. A graça potencializa o temor. Porque é a compreensão de pecadores que entendem que nunca poderiam pisar no Santo dos Santos, que nunca poderiam atravessar aquele véu, não fosse carne rasgada do Cristo na cruz. Então o temor não vai embora porque a graça chegou. Ao contrário, ele se reforça, ele se revela ainda mais extraordinário. O temor do Senhor é límpido e não vai acabar. Permanece para sempre. Mesmo lá, no novo céu e na nova terra, quando nós, livres de toda imperfeição, quando nós, livres de todo o mal, todo o pecado, de tudo aquilo que nos prendia, nos puxava para baixo, estivermos lá, livres, plenos, desfrutando da glória do mundo por vir, ainda assim o temor do Senhor permanecerá, porque Ele permanece para sempre. Pela grandeza de Deus, pela natureza de Deus, que não muda, que nunca mudará. Aqui, em sexto lugar, aquilo que os homens mais questionam. Os juízos do Senhor. Onde está Deus? Onde está Deus que não faz justiça? Onde está Deus que não age, que não intervém, que não esmaga os ímpios, os perversos, os corruptos? O que a palavra de Deus tem a nos dizer é que os juízos de Deus são verdadeiros. E todos, ele diz aqui, todos, perfeitamente, igualitariamente, sem desníveis, todos igualmente justos. Cabe a nós questionarmos a justiça de Deus. Porque se nós questionarmos a justiça de Deus, questionaríamos a nossa própria salvação. Porque quem poderia se salvar a si mesmo? Quem poderia merecer a vida eterna? Se tudo que nós temos é graça e de graça, onde fica o questionamento da justiça de Deus? Só o crente que teve sua alma restaurada, que teve seu percurso ensinado através da sabedoria, que teve seu coração alegrado, que teve seus olhos iluminados, que reconhece a permanência eterna do temor do Senhor, sabe que os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente justos, mesmo que nós não consigamos ver da maneira como gostaríamos de ver.
Deus não precisa de advogado. Mas certamente Ele não precisa também de acusadores. E acusadores sentirão sua justiça, porque são indesculpáveis quando negam esta justiça. Portanto, meus irmãos, Deus fala através da sua palavra e Ele fala de maneira absolutamente e exclusivamente redentiva através da sua palavra. Mas Ele fala, e o verso 10 então acrescenta um detalhe aqui, só para aqueles que já experimentaram, evidentemente, a restauração da alma, a educação na justiça, a alegria do coração, a iluminação dos olhos, a certeza da permanência e da justiça de Deus. Esses desfrutam desta palavra atrativa, preciosa, doce. Olha as expressões aqui do versículo 10. Os preceitos, o temor, a lei, quer dizer, toda a Escritura, todas as palavras de Deus registradas na Escritura são mais desejáveis do que ouro. Mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel destilar dos favos. Dois conceitos, né? Preciosidade e doçura. Duas coisas que os homens admiram demais. A preciosidade do ouro, e isso aqui não é um discurso hipócrita de quem fala da boca para fora. Ele está dizendo, eles são mais preciosos, eles são mais valiosos, valem mesmo mais do que muito ouro depurado. Porque o valor da palavra de Deus está na capacidade que ela tem de redimir o ser humano, e o ouro não compra a redenção. Nem todo ouro deste mundo poderia comprar uma alma. Cristo diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, todo ouro deste mundo não poderia comprar uma alma, não poderia resgatar, não poderia redimir. Mas a lei do Senhor, que é perfeita, restaura a alma. Por isso o valor incomparável, sublime, supremo. Só quem experimentou a restauração da alma, experimenta também a preciosidade dos preceitos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, carrega com você um tesouro preciosíssimo, mas às vezes você e eu valorizamos pouco esse tesouro, porque nós quase não o utilizamos. Está lá um tesouro maior, mais valioso do que ouro. Levamos ele para cima e para baixo do carro, para lá, para cá. Mas quantas vezes paramos, esquecemos as coisas ao redor para experimentar a preciosidade desse tesouro. É o tesouro que está perdendo quando nós não fazemos isso? Ou somos nós que estamos perdendo de usufruir do tesouro? Mais doce, ele diz aqui, mais doce do que o mel. É o mel que perde quando eu não o provo. Ou sou eu que perco de experimentar o doce restaurador da alma que a Escritura pode fazer. Deus fala, meus irmãos, de forma redentiva em sua palavra, mas Ele fala também de forma atrativa, extremamente atrativa em sua palavra para aqueles que foram redimidos. Mas além disso, ele acrescenta exatamente com essa expressão, além disso, verso 11, além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Duas expressões aqui interessantes. Se admoesta quer dizer se anima. Por eles, o teu servo fica animado. Espanta o desânimo. Espanta o desespero. Eles dão um up. Eles
são combustível, eles são lenha, dão energia. Os preceitos, a lei, o mandamento, a escritura, a palavra, energia para o teu servo, fonte, combustível para a vida cristã. De que maneira nós vamos viver um cristianismo autêntico sem o combustível que nos faz andar? Ou seja, sem meditar nos preceitos de Deus, sem experimentar a riqueza, a doçura dos preceitos de Deus, nós não temos energia. Nós não temos força, porque da onde vamos tirar força? Do mundo, de nós mesmos, dos outros que tantas vezes tentam nos desanimar. Até pessoas bem intencionadas às vezes, né? Mas seus discursos mais nos desanimam que nos animam. Mas na Escritura nós temos força, combustível, energia para poder seguir em frente. Portanto, meus irmãos, Deus fala de maneira capacitadora em sua palavra. Ele fala de modo a nos capacitar a fazer as coisas e depois a nos recompensar por isso. Interessante ele falar isso, né? Por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Eu vejo isso aqui daquela mesma maneira que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, né? Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, ele começa e termina a obra. E nos recompensa por causa disso. Nenhum mérito em nós. E nos recompensa por causa disso. Nos dá o combustível, nos dá a energia, nos dá a condição de fazer, a condição de realizar o que precisa ser feito, e no final diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como assim, Deus? Eu não fui fiel em coisa nenhuma. Foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Mas se eu fui fiel, foi por tua graça. Se eu fui fiel, foi pelo combustível que me alimentou. Foi pelos preceitos que adocicou a minha alma. Ou adocicaram a minha alma. Não tem mais aquele azedume. Toda a glória é do Senhor. Mas ainda assim ele diz, sim, a grande recompensa. Deus fala de maneira capacitadora em sua palavra. E aí, meus irmãos, a título de conclusão, versículo 12 até o versículo 14, eu listo aqui o que eu posso descrever como 3 reações apropriadas para quem já experimentou a realidade de ouvir a voz de Deus na criação e na palavra, na revelação geral e na revelação especial. Que tipo de reação se espera de alguém que já ouviu a voz de Deus, de alguém que já aprendeu a ouvir a voz de Deus na criação e na Escritura? Em primeiro lugar, a primeira reação de quem aprendeu a ouvir a voz de Deus na revelação geral e especial na criação e na Escritura, ele diz aqui no versículo 12, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Portanto, constante autoanálise e contrição. Constante autoanálise e contrição. Nunca pensar que alcançou um estágio que não peca mais. Virei perfeito. Quem é que possa, ele diz, discernir as próprias faltas? A pergunta quer dizer, no fundo ninguém pode. No fundo ninguém tem essa capacidade. Nós conseguimos discernir bem as faltas dos outros. Aí nós temos uma habilidade fenomenal para conseguir ver. Nós temos olho de águia, olho de lince, para ver as falhas dos outros. Mas para ver as nossas falhas, nós somos corujas de dia. Não vê nada. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me
das que me são ocultas é uma oração piedosa que diz: eu quero compreender, reconhecer e confessar os meus próprios pecados, mas eu sei que alguns deles eu não vou ter capacidade de identificar, então me perdoe mesmo essas coisas. Uma reação apropriada para quem ouviu a voz de Deus na criação e na Escritura é uma atitude de arrependimento contínuo. Arrependimento contínuo. Só há arrependimento quando nós nos autoanalisamos, quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão. É preciso que isso seja algo contínuo em nós. A segunda reação de quem aprendeu a ouvir a voz de Deus na criação e na Escritura, ele diz aqui no versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Isso significa vigilância total contra o orgulho. Vigilância total contra a soberba. Busca contínua, constante de um estado de espírito humilde. Humildade. Tantas pessoas, tristemente, estudam a Escritura para ganhar debates, para se mostrarem inteligentes, para parecerem que conhecem mais do que os outros. Não ouviram a voz de Deus. Quem aprendeu a ouvir a voz de Deus manterá um espírito humilde por toda a sua vida. Não deixará a soberba guardar ou tomar conta do seu coração. Veja o que ele diz aqui. O que representa deixar a soberba dominar a pessoa? Significa grande transgressão. Grande transgressão é o que ele está dizendo. Mas se eu não cair nessa, se eu não entrar no caminho do orgulho, no caminho da soberba, então eu sou irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quem aprendeu a ouvir a palavra de Deus, a fala, a voz de Deus, na criação e na Escritura, não tem outra opção a não ser constante humildade e luta contra todo e qualquer tipo de soberba ou de orgulho. Finalmente, o versículo 14 nos traz a terceira reação de alguém que aprendeu a ouvir a palavra de Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ou seja, um desejo profundo, sincero, verdadeiro, de ser agradável a Deus no seu pensar, no seu falar, no seu agir, em todos os seus atos, um desejo de agradar, de louvar, de glorificar a Deus. E só quem aprendeu a não ser soberbo, a não ser humilde, consegue fazer isso, porque o soberbo quer glorificar a si mesmo. Ele quer um louvor, ele quer os aplausos para ele. Só quem aprendeu o caminho do arrependimento, o caminho da humildade, sabe o que é adoração. Porque não existe adoração sem arrependimento e sem humildade. Por isso ele suspira aqui no final e diz: que essas palavras, que as palavras dos meus lábios, que o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença. Nem sempre serão agradáveis na presença dos homens. Nem sempre receberão aplausos dos homens. E muitos estão em busca disso. Muitos. Mas o que vale é que o meu falar, que o meu pensar seja um louvor na presença de Deus. É isso que vale. É isso que importa. É isso que conta. Diante do meu Senhor,
da minha rocha, onde eu sou firme, do meu Redentor, que restaurou a minha alma. Deus fala. Ele é o Deus que fala. Mas fala da sua maneira. Fala do seu modo. Não é necessariamente o modo como nós queremos ouvir, ou como os homens querem ouvir. Ele não está aí para atender às reivindicações, às exigências dos homens. Ele está aí para falar o que ele quer falar. E ele fala através deste grande telão celeste que são os céus. Ele fala através das gerações que vêm, que vão, que passam, e dos dias que discursam, e das noites que discursam. Ele fala através desse sol que levanta de manhã para pregar. Prega o dia inteiro, até ir ao fim. E depois é a lua que sobe e faz a sua parte. Ou as estrelas. Ele fala. Ele está sempre falando. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir. E por isso são desculpáveis. Meus irmãos, se o ateísmo estivesse certo, se o evolucionismo impessoal, que nega, em todo evolucionismo nega a existência de Deus, alguns acreditam que Deus é o que age por trás do evolucionismo, não é meu ponto discutir isso aqui, mas aquele que nega a existência de Deus, aquele que diz Deus não existe, esse tipo de pensamento, então precisa dizer assim, não existe verdade, não existe certo, não existe errado, não existe mentira, não existe céu, não existe inferno, né? Como já dizia o personagem de Dostoiévski, o Ivan Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, meus irmãos, Aylan Kurdi, o pobre menininho morto, é só um pedaço de carne, sem razão de existir, sem propósito. Ele jamais será vingado. Jamais haverá justiça. Não existe justiça. Mas a existência de Deus garante que nada acontece por acaso. Garante que Deus não está de olhos fechados para a existência do mal neste mundo, nem de mãos amarradas pelo suposto livre-arbítrio dos homens. Ele, Deus, que fala, é o único que pode fazer com que a pobre e pequena vida do menino sírio tenha alguma razão de ter existido. Ele é o único que pode fazer com que sua morte seja vingada, como a de tantas outras que têm sido injustiçadas nesse mundo. Só porque Deus existe, há esperança. Do contrário, não há razão. Não há esperança. Só há desespero. Mas porque Deus existe e Ele fala e redime pecadores contritos, então há o doce do mel, o mais precioso do que o ouro que pode ser experimentado. E porque Ele existe e discursa poderosamente para que todos vejam, existe justiça também. E ficarão indesculpáveis e pagarão por seus crimes todos aqueles que o desafiaram e que não foram submissos à sua voz e não se arrependeram dos seus pecados. Deus existe e Deus fala. Ouçamos, portanto, a sua voz. Oremos. Santo e eterno Pai, Senhor eterno e todo-poderoso, Tu que és o Deus que fala, poderosamente tens falado.
de maneira que ninguém consegue não ouvir a tua voz, ainda que feche os ouvidos, ainda que grite de ódio e de desespero, mas a tua voz está presente em todos os lugares, em todas as eras, em todos os tempos. E que doce voz é ela, Senhor, para nós que temos experimentado o teu amor e da tua misericórdia. Que doce voz é essa que sussurra, que admoesta, que repreende, que corrige, mas que também conforta, consola, mostra a razão, o sentido, o propósito da nossa própria vida e de todas as coisas que existem. Fortalece a nossa fé em Ti mesmo, Senhor. Fortalece o coração do Teu povo, da Tua igreja, para que em meio a tantas confusões e conturbações desse mundo, nós continuemos sustentando que Tu és o Deus que existe e que fala. Ajude-nos a ouvir mais e mais da Tua voz. Em nome de Jesus. Amém.